Fala aí, pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal Física com o professor Marconi. Aula de hoje, campo elétrico. O que seria um campo elétrico? Vamos definir o campo elétrico como sendo uma propriedade do espaço que envolve uma carga elétrica. E essa carga nós vamos representar pela letra Q, chamada carga-fonte. Agora, quando eu estou falando de cargas elétricas, eu posso ter uma carga positiva e uma carga negativa. Então, nessa aula, a gente vai aprender os conceitos de campo elétrico, gerado por cargas positivas ou então gerado por cargas negativas. Vamos começar então? Vamos iniciar aqui mostrando um desenho, Eu vou representar essa carga pela letra Q maiúscula, chamada carga-fonte, e também pode ser chamada de carga geradora do campo elétrico. Quem gera o campo elétrico é a carga-fonte. Quando eu tenho uma carga-fonte positiva, o meu campo elétrico é de afastamento, ou seja, essas linhas representam as linhas de força, são conhecidas como linhas de força. E a gente percebe que elas estão saindo da carga. Então, quando minha carga-fonte é positiva, o meu campo está saindo dessa carga. Pode ser um campo elétrico de afastamento ou um campo elétrico divergente. Como é que eu vou representar meu campo elétrico? Meu campo elétrico vai ser representado por um vetor, porque campo elétrico é uma grandeza vetorial. O que é que isso significa? Que ele tem módulo, direção e sentido. Então, nessa aula de hoje, é só os conceitos de direção e sentido. Um módulo é quando eu estou calculando o valor desse campo elétrico. Isso vai ser em outra aula. Então, eu vou indicar, sempre que eu falar de campo elétrico, a gente vai falar o seguinte: existe naquele ponto um campo elétrico, tá? Um campo elétrico atuando naquele ponto. Então, quando eu for representar meu campo elétrico, eu coloco um ponto, uma linha de força, e eu vou indicar ele se afastando da carga por um vetor. Por quê? Porque a minha carga fonte ela é positiva. Isso significa que meu campo está se afastando dela, Coloco a letra E a seta em cima, indicando que ele é uma grandeza vetorial. Outra coisa, esse campo elétrico, esse vetor, ele é sempre tangente, Ele está tangenciando as minhas linhas de força. Agora vamos mostrar uma carga elétrica negativa, Cargas elétricas negativas, cargas fonte, carga geradora de campo elétrico, quando elas são negativas, as linhas de força estão entrando na carga, Aqui mostra ela entrando, as linhas de força entrando nessa carga. Ou seja, é um campo elétrico de aproximação ou um campo elétrico convergente, Como é que eu represento meu campo elétrico? Coloco um ponto em determinada linha de força, depois eu vou indicar por um vetor. Esse vetor vai estar apontando para a carga, como se ele quisesse entrar na carga, estivesse entrando, Porque a minha carga é negativa. Letra E a seta em cima, porque é uma grandeza vetorial. Então, com esses dois exemplos, eu já passo a conhecer muita coisa de campo elétrico, Então, quando eu tenho uma carga-fonte positiva, o campo é saindo da carga. Quando eu tenho uma carga-fonte negativa, o campo é entrando na carga. É a base para você aprender campo elétrico. Mas, falando de campo elétrico, esse campo elétrico ele vai ter uma força, certo? Vou colocar aqui outro desenho. Vou colocar primeiro uma carga positiva, uma carga fonte, A gente está vendo que quando ela é positiva, o campo está se afastando dela. E ele vai ter uma força. Como é que eu vou identificar essa força? Se é uma força de atração ou se ela é uma força de repulsão? Para mim saber que existe uma força nesse campo elétrico, em algum ponto das minhas linhas de força, eu vou me utilizar de outra carga. Eu vou chamar de carga de prova. E essa carga de prova, eu vou representar ela pela letra Q minúscula, Então, essa minha carga de prova, eu vou jogar ela no meu campo elétrico e ali eu vou saber que tipo de força vai estar atuando nela. Que tipo de força o campo elétrico atua na minha carga de prova. Lembrando que a carga fonte ela é uma carga fixa no local. A minha carga de prova eu posso colocar em qualquer lugar aqui, em qualquer ponto do meu campo elétrico. Outra coisa, em campo elétrico, são duas palavras que eu vou ouvir bastante. Qualquer questão que eu for resolver, geralmente vão ter essas duas palavras, que é direção e sentido. Então, nós vamos determinar que direção é horizontal, vertical ou oblíqua. E sentido, ele vai poder ser para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Nós vamos ouvir muito essas duas palavras. Então, assim, eu vou pegar minha carga de prova, vou jogar no meu campo elétrico, para mim agora estudar a força elétrica. A força que esse campo elétrico atua na minha carga de prova. E sempre eu começo colocando um ponto. Vou colocar um ponto nessa posição aqui
né? Aqui está meu ponto. Vou chamar ele de ponto A e vou indicar primeiro o meu campo elétrico, né? Para me indicar o campo elétrico, eu olho para a carga fonte, é a carga que gera o campo elétrico. Como ela é positiva, eu vou indicar um campo elétrico se afastando da carga, né? Letra E a famosa setazinha em cima, indicando que é uma grandeza vetorial. Agora, eu vou pegar a minha carga de prova, vou jogar naquele ponto e ver que tipo de força esse campo vai atuar na minha carga de prova. Então, eu vou primeiro colocar uma carga de prova positiva. Então, está aqui minha carga de prova positiva, no meu ponto, né? Para mim analisar o tipo de força que esse campo está aplicando ali na minha carga de prova, eu vou observar o seguinte, né? Ó, cargas elétricas, uma positiva, e carga fonte também positiva, cargas de mesmos sinais, a força é de repulsão. Então, a minha força naquela carga é também se afastando da carga fonte, né? É uma força de afastamento também, ó, indicado pela letra F e vetor. É uma grandeza vetorial também. Então, aqui a gente vai chegar a uma primeira conclusão, né? Vamos tirar aqui algumas conclusões disso. Em relação à carga de prova. Se eu tenho uma carga de prova positiva, isso quer dizer o quê? Ó? Que o campo elétrico, né, o campo elétrico e a força elétrica vão ter a mesma direção, no caso aí horizontal, e o mesmo sentido, apontando os dois para a direita. Então, vou registrar isso aqui, ó. Então, quando eu tenho um campo elétrico e uma força elétrica na mesma direção e no mesmo sentido, isso significa que a minha carga de prova é uma carga positiva. Mas aí, se eu fizer o seguinte, e se eu pegar uma carga negativa? Vamos ver o que é que vai acontecer. Vou colocar um ponto aqui, né, nessa linha de força, vou indicar por ponto B e vou indicar primeiro o meu campo elétrico. Carga, fonte, né, positiva, campo elétrico se afastando. Então está aqui meu campo elétrico se afastando. Vou indicar esse campo elétrico nessa posição aí. E nesse ponto eu vou pegar uma carga de prova e vou colocar também naquele ponto, né? Sendo que ela é negativa. Agora, se eu tenho uma carga negativa e uma carga positiva, a minha força é de atração. Então, nesse caso, a minha força elétrica vai estar apontando para a minha carga fonte, porque é uma força de atração, né? Vai estar desse jeito, indicando aqui essa força. Eu tenho a segunda conclusão. Toda vida que a minha carga de prova é negativa, o meu campo elétrico e a minha força elétrica vão estar na mesma direção, no caso aí oblíqua, né? Porém, os sentidos são opostos. Então, eu vou registrar também essa segunda conclusão, né? Então, pela segunda conclusão, a gente tem que carga de prova negativa, eu vou ter o campo elétrico e a força elétrica na mesma direção, porém os sentidos vão ser opostos. Então, aqui, essa é a parte principal de campo elétrico, né? Eu já sei que uma carga fonte é a carga que gera o campo elétrico. Se ela for positiva, ele é saindo da carga. Eu sei que uma carga negativa, o campo elétrico é entrando na carga. E também eu já tenho duas conclusões em relação à minha carga de prova. Se ela for positiva, o campo e a força têm a mesma direção e o mesmo sentido. E se ela for negativa, o campo e a força têm a mesma direção, porém os sentidos são opostos, né? Mas assim, eu estou trabalhando com cargas fonte positiva. Vamos fazer a mesma coisa, a mesma comparação aqui, se eu tivesse uma carga fonte negativa, né? Eu vou colocar aqui uma carga negativa, representada pela letra Q maiúscula. Como ela é negativa, o campo, as linhas de força estão entrando na carga, né? Vou pegar um ponto também, em qualquer linha de força dessa. Vou pegar esse ponto aqui em cima, vou chamar de ponto A, e nesse ponto eu vou representar logo o meu campo elétrico. Como ela é negativa, o campo é entrando na carga, se aproximando, né? Então está aqui o meu campo elétrico. Agora, vou pegar uma carga de prova, primeiro uma carga positiva, e vou jogar naquele ponto lá, né? Está aqui minha carga positiva. Aí eu tenho já, pelas minhas conclusões, eu já podia definir o sentido da força, né? Por quê? Quando uma carga de prova é positiva, o campo elétrico e a força têm a mesma direção, então seria o vertical, e mesmo sentido, então minha força vai ser para baixo. Mas se eu tiver alguma dúvida, eu sei que cargas com sinais opostos, né, uma positiva e uma negativa, vai ter uma força de atração. Então minha força é no sentido da carga, apresentada aí pela letra F.
E se eu pegar uma carga negativa? Né? Então, eu vou pegar agora um ponto nessa posição aqui, vou chamar de ponto B, e vou indicar meu campo elétrico. Meu campo elétrico é se aproximando da carga, né? Porque a carga é negativa. E eu vou colocar agora uma carga de prova negativa nesse ponto. Pela definição, pela nossa segunda conclusão, nós sabemos que cargas de provas negativas, o campo e a força elétrica estão na mesma direção. No caso aqui, ela vai estar na horizontal. Porém, os sentidos são opostos. Ou então, eu vou pelo sinal das cargas, né? Carga negativa e carga negativa, força de repulsão. Então, a minha força vai estar para a direita, né? Vai estar se afastando da minha carga fonte. Então, a importância de eu saber, né, o sinal da carga de prova e saber aquelas duas conclusões, né? E saber também, quando eu estou falando de direção e sentido. Então, se você entendeu essa parte, você entendeu o campo elétrico. Certo? Campo elétrico para você vai se tornar uma coisa fácil. Se você vai fazer um cálculo, geralmente ele vai perguntar a direção do campo elétrico e da força. Vou colocar a força aqui, né? Pronto. Então, quando eu tiver uma carga negativa, o meu campo e a minha força vai estar sempre na mesma direção. Pode ser horizontal ou vertical. Porém, os sentidos são opostos. Vamos fazer uma questão? Resolver uma questão? Então, essa questão aqui é de Minas Gerais, né? Da Faculdade de Minas Gerais, e diz o seguinte. A figura abaixo representa uma carga Q, carga fonte, em um ponto P do seu campo elétrico, onde é colocada uma carga de prova aqui. Então, ele dá aqui uma carga fonte, a carga geradora do campo elétrico, e ela vai gerar um campo elétrico nesse ponto aqui, ó. É aquilo que eu falei para você. Quando a gente fala de campo elétrico, vai dizer, ó, tá, naquele ponto está sendo gerado um campo elétrico, certo? Então, as perguntas é o seguinte, né? Ó. Analisa as afirmativas abaixo, observando se elas representam corretamente o sentido do vetor campo elétrico em P e da força que atua sobre Q. Tá vendo a palavra sentido, ó, né, que atua no ponto P. Nesse nosso primeiro item aqui, a força e o campo estão na horizontal, estão na mesma direção, porém os sentidos são contrários, né? Então, campo elétrico e força elétrica na mesma direção e sentidos contrários, quer dizer que a minha carga de prova é negativa. É o que aconteceu aqui, ó, né? Q minúsculo, né, menor do que zero, então é um Q negativo, né? Então é verdadeiro. No nosso segundo item, a gente nota também que estão na horizontal, os dois, na mesma direção, e estão no mesmo sentido, né? A força e o campo. Mesma direção e mesmo sentido, carga de prova positiva, né? Ou seja, carga de prova maior do que zero, verdadeiro. No nosso terceiro item, ele é muito parecido com o primeiro, só trocou as posições da força e do campo. Mas eles continuam na horizontal, estão na mesma direção, porém os sentidos são opostos. Mesma direção e sentidos opostos, carga de prova negativa, né? Q menor do que zero. Então também é verdadeiro. E no quarto item, é muito parecido com o segundo, estão na horizontal, né, e estão apontando para o mesmo sentido, para a esquerda. Mesma direção e mesmo sentido, carga de prova positiva. Ou seja, Q maior do que zero. Verdadeiro. Item correto, todos estão corretos, né? Todas as afirmativas estão corretas, né? Então é isso, nossa aula de hoje foi só a parte dos conceitos de campo elétrico, né? Se eu entendi esses conceitos, campo elétrico para mim vai se tornar uma matéria assim fácil, né? Então espero que você tenha entendido. Até a próxima.